Graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o livro do profeta Isaías, mais especificamente o seu capítulo 60, versos 21 e 22. Pela manhã nós falamos algo sobre os ensinamentos do sábio do Talmud, a ética do Sinai, é o título do livro, né, que temos apresentado aqui, a conceituação, os conceitos ou desenvolvimento da ética judaica nos termos dos ensinamentos do Talmud, da tradição oral, e já faz muito tempo, tradição totalmente já escrita, material farto e abrangente que não temos condições de estudar, tá? Requeria muito tempo e uma dedicação exclusiva. Isso não é o nosso pensamento. Não é o nosso pensamento. Quando apresentamos uma perspectiva judaica atual, aceita, né, bastante abrangente pelos judeus ortodoxos, é para rebater essa ideia que nós achamos perniciosa, uma ideia perigosa, de ouvir e presenciar pregadores cristãos referindo-se a pensamentos ou apresentações que pertenceriam aos judeus, sem o mínimo de referência, né? sem que se saiba de onde eles tiraram aquele texto, aquela ideia, aquele pensamento, e que pode acabar induzindo as pessoas ao erro. Muitos grandes, muitos bons teólogos fizeram uso, sim, de material dos judeus, tá? Muitos fizeram, mas por questões históricas, principalmente do antijudaísmo dentro das igrejas cristãs, essas referências elas ficam veladas, requer do leitor uma certa perspicácia para perceber que a ausência de referência é uma referência em si ao pensamento judaico. Nós sabemos que o antissemitismo ou o antijudaísmo foi e ainda é bastante forte entre vários grupos cristãos. Por outro lado, há alguns novos grupos entre os cristãos que estão se entregando a uma forma de cristianismo, é, incorrendo no erro condenado pelo apóstolo Paulo e pelos demais apóstolos, que seria uma espécie de cristianismo judaizante. E nós podemos ver que, mesmo no pensamento, na perspectiva ortodoxa dos judeus, não existe a necessidade de implicar ou de exigir dos não-judeus o comportamento, né, ou uma adesão às perspectivas ou às tradições histórico-culturais relativas aos judeus. Tá? É possível servir a Deus sem, sem se converter ao judaísmo. É possível adorar ao único e verdadeiro Deus sem ser judeu. Essas caricaturas que nós vemos hoje de igrejas judaizantes aí, eu me preocupo não com o momento atual. Tem um ar aí de qualquer coisa, de sabedoria, de conhecimento, de mistério, mas está limitado ao conhecimento da língua e da liturgia e uma adaptação grosseira a, ao cristianismo ou à tradição deste ou daquele grupo. Porque muitas tradições têm referência à história do povo de Israel especificamente, tá? Muitas tradições dizem muito respeito a eles e foram desenvolvidas é, em períodos que nós chamamos de extra-bíblicos, e até hoje estão desenvolvendo. Não nos preocupa tanto essa caricatura, ainda que alguém possa estar manipulando essas pessoas, não nos preocupa essa caricatura, nos preocupa o que virá depois. O que hoje parece ser uma simpatia, o que hoje parece ser assim uma aceitação plena dos judeus, do judaísmo, das tradições judaicas, pode, como já ocorreu inúmeras outras vezes, com o passar do tempo, incorrer numa rejeição absoluta. Esses grupelhos aí, que se consideram um cristianismo à parte, podem, de uma hora para outra, decidir que, como já outros já o fizeram, né, que eles são o verdadeiro Israel e que os judeus nada têm a ver com a revelação. Várias denominações já passaram por esse processo, vários grupos através da história, várias pessoas através da sua vida, da sua jornada, quando não se tem
ou quando não se submete a uma orientação coerente, saudável, equilibrada, esse tipo de devaneio, de delírio, acaba acontecendo. Coisa terrível que nós falamos. É quando o religioso vê frustrada as suas expectativas e não é capaz de reconhecer em si a raiz do erro, dos fracassos, né? Não capaz de reconhecer nas suas limitações no tocante à compreensão, à dedicação, à fé, ao empenho. Ele sempre culpa os outros, né? O outro que me impediu, o outro que me atrapalhou, se esse povo não existisse. A nossa preocupação é com o que pode vir depois. Se as pessoas, se algum cristão se sente confortável em se comportar como uma caricatura da religiosidade judaica, de uma sinagoga, se bem que eles não são caricatos, eles são muito naturais. É fácil você discernir, você pega na televisão, na internet, você vê que a pessoa não está confortável naquilo. Não faz parte da vida, não faz parte da história, não faz parte da tradição, nunca o fez. Ele fica meio ali esquisitão, né? Meio... Mas, se nós apregoamos a liberdade para todos, amém, que cada um siga o seu caminho. Agora, não é nossa intenção dizer que este ou aquele grupo está mais certo ou menos certo, mas é nossa intenção dizer que os riscos existem. Os erros já foram cometidos no passado e as advertências já estão aí. Se a pessoa acha que é capaz de superar os erros de outros e ir além, desejo sucesso, que Deus se compadeça da sua alma e que te conduza até um fim em que a cruz de Cristo seja o centro do seu pensamento e da sua fé. Mas quando nós falamos de Isaías, agora não estamos mais falando da ética judaica, nós falamos que muitos entre os nossos, né, até alguns barões aí, alguns dignatários teológicos, eles não acreditam que Isaías foi necessariamente um profeta. Talvez um crítico da política, da economia de Israel nos dias dele, mas que a partir do capítulo 40, não foi composto por Isaías. Eles chamam Deutero-Isaías, que seria um grupo de discípulos de Isaías, que quando quando Judá retornou da Babilônia, eles fizeram essa composição aqui e homenagearam Isaías com isso. Nós aceitamos o livro da profecia como um todo. Nós reconhecemos o caráter profético e a unidade do livro de Isaías. Tá? Não é porque alguns eruditos não conseguem compreender ou aceitar a presença de Deus na humanidade que nós vamos recorrer aos eruditos. A Bíblia não coloca os eruditos como referência para a vida cristã saudável. Aliás, os eruditos em quase nada são convocados no que diz respeito à matéria de fé, tá? Raramente, somente aqueles que conseguiram manter a sua alma, o seu coração, o seu espírito voltados para Deus. E nós sabemos que isso é possível. Conselho aos jovens, os jovens perplexos, assustados, preocupados, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, vou para a faculdade, não vou para a faculdade, vá para a faculdade. Tenha uma profissão, uma carreira, você pode ter sucesso nesta vida, você pode se dedicar ao conhecimento. O conhecimento está aí disponível para todos. O conhecimento não implica uma renúncia à fé, tá? Não implicará em absolutamente nada. O conhecimento, muito pelo contrário, ele vai ajudar você a discernir mais claramente os elementos importantes da nossa fé em Cristo Jesus. É possível sim. É possível sim. Nós já vivemos em dois mundos. Nós temos uma fé, uma convicção num Deus invisível, numa realidade intocável, numa realidade que invade a nossa mesmo, não sendo por nós perceptível, não sendo palpável, mas sempre presente em nossas vidas, em nosso meio. E vivemos como devemos viver no mundo real, sem fantasia, sem ilusão, sem delírio, né? Sem visão fake, sem revelação fake. A fé não precisa ser falseada. A vida apresenta-se como ela é
e como ela é o desafio a nós apresentado para vivermos a nossa fé em Cristo Jesus neste mundo, porque no mundo vindouro com Cristo Jesus, nenhuma dificuldade haverá para aqueles que a ele pertencem. É o que diz a Escritura: Deus enxugará dos olhos toda lágrima, o sofrimento terá chegado ao fim. Por isso, Isaías, no versículo 21 e 60, ele diz: O teu sol não voltará a pôr-se, a tua lua não minguará jamais, porque o Senhor será a tua luz perene, e os teus dias de luto e amargura chegarão ao fim. Chegarão ao fim. Os dias de luto e os dias de amargura chegarão ao fim. Quando chegarão ao fim? Então, ou quando todo o teu povo, ou todo o povo de Israel, você lendo Isaías, você perceberá pela profecia, talvez Isaías não tenha compreendido como nós compreendemos, mas na própria profecia há um espaço para a apresentação ou para a inclusão dos judeus nesse todo. Isaías concebe a espiritualidade em termos do povo de Israel, em termos do judaísmo. Se bem que o judaísmo nos dias de Isaías não é necessariamente o mesmo dos judaísmos dos dias de hoje, assim como o cristianismo, a fé em Cristo Jesus, nos dias de Jesus e nos dias dos apóstolos, a vida dos cristãos não é a mesma. A nossa fé não é a mesma, é o mesmo Cristo, é o mesmo Senhor, mas a estrutura religiosa diferenciou-se ao longo dos anos. O judaísmo também passou por esse processo e o cristianismo passa por esse processo. Há vários judaísmos hoje e há vários cristianismos hoje. Interessante que todos eles se declaram o certo. Tá? Isso, em qualquer religião é assim. Tá? Não tem nenhum grupo religioso que diz que é o errado. Nenhum grupo religioso se apresenta como sendo o fanático, o equivocado, o aloprado, o materialista. Tá? Não, todos se afirmam, se autoafirmam como sendo os verdadeiros. E a palavra de Deus traça o processo através do qual esses verdadeiros crentes, os verdadeiros fiéis, serão confirmados. Serão confirmados por quem? Pelo próprio Deus. Quando? Então, todo o teu povo será constituído de pessoas justas. Então, todo o povo de Deus será formado por pessoas justificadas. A Bíblia não permite a ideia de autoaprimoramento, autoaperfeiçoamento ou autojustificação. Quando se fala de justiça, é justiça atribuída por Deus, tá? Declarados justos. Isso não significa que a vida possa ser vivida de qualquer maneira. Já que Deus atribuiu justiça, eu não preciso me conformar ao que Deus declara ser justo. Muito pelo contrário. Se a justiça já te foi atribuída, te foi dada, cabe a nós nos empenharmos em viver aí à altura do que a palavra de Deus nos ensina, fazendo uso de todos os recursos disponíveis, o Espírito e a palavra, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Todo teu povo será constituído de pessoas justas e possuirá a terra para sempre. Todo o teu povo, os judeus interpretam todo Israel. Nós entendemos esse todo o teu povo como o povo do Messias, como o povo de Jesus Cristo. Não só o povo ético, não só o judeu por nascimento, a descendência, né, das famílias lá, mas pela fé, como nos ensina o apóstolo Paulo. Filhos de Abraão pela fé. Abraão foi pai de multidões. Abraão é pai de multidões. Nós somos filhos pela fé. Pela fé. Ele é, portanto, o judeu fala Israel. Ele é, portanto, o renovo que plantei. Nós vemos aqui a raiz e a geração de Davi, Cristo Jesus. Ele é, portanto, o renovo que plantei, obra das minhas próprias mãos, feito inigualável. Milagre é um embaraço para muita gente. É embaraço. Eu já vi aí vários teólogos, quando chega nisso, o cara sobe a colina, desce o morro, atravessa o Atlântico,
vai navegar no Pacífico e o sujeito fica completamente embaraçado. O Deus que se faz homem. O Deus que se faz homem é um completo mistério, é um escândalo, é um escândalo, é um absurdo para a mente de muitas pessoas. Mas não para nós, graças a Deus. Como não estamos aqui tentando converter ninguém, estamos tranquilos em falarmos da nossa fé comum. Tá? Ele é, portanto, o renovo que plantei, obra das minhas próprias mãos, a fim de manifestar ao mundo a minha glória. A minha glória. O mais humilde dos indivíduos se tornará mil, o menor será uma grande e poderosa nação. Eu, eu sou o Senhor, e no momento certo farei que isso tudo aconteça muito depressa, muito rapidamente. Eu sou o Senhor. Quem vai realizar isso? Quem vai realizar isso? Nós acreditamos que é Cristo Jesus. Muitos teólogos denominacionais, numa prisão que eles mesmos criaram, porque ninguém é obrigado a cooperar com o erro. Tudo bem que é um emprego, mas pelo amor de Deus, né? O cara podia se desvencilhar, uma hora chega também. Muitos teólogos denominacionais afirmam que quem cumprirá isso é a igreja. É a igreja. Mas essa é uma visão arrogante e presunçosa, que a igreja governará, a igreja, o evangelho se expandirá, vamos dominar o mundo, vamos governar o mundo, e esse mundo que nós propagaremos o evangelho e governaremos, entregaremos a Cristo. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. O próprio Senhor Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Esse foi um pensamento católico, esse foi um pensamento da Igreja Católica na Idade Média, tá? Quando ela perdeu a proteção do Império Oriental, a Igreja Ocidental, capitaneada pelo Bispo de Roma, se empenhou em criar uma estrutura política, uma estrutura física, secular, para dar sustento às suas atividades eclesiásticas. Isso tem lá na história, lá o império, a tentativa de império de Carlos Magno, né? Carlos Magno, o imperador do Santo Império Romano, Católico, é o período medieval. O período medieval é um período meio conturbado da história, né? É um período meio tenso, 1000 anos de tragédia, miséria, guerras, morte, fome, destruição, mas tem gente que achava que estava fazendo um ótimo trabalho para Deus. Deus era pretexto para toda sorte de abominação. O catolicismo se desenvolveu com esse pensamento. A fé misturada com o Estado, o uso da força, da violência para impor conversões ou destruir oposições. Os protestantes, chegou um momento em que os protestantes, sendo eles católicos, decidiram que já tinha passado do ponto. Tem início as reformas protestantes, que procura dar uma face mais cristã à igreja. Tá? É a chamada reforma protestante, por volta de... Não é necessariamente 1500, né? Mas um pouco... Sempre existiu resistência, mas o forte mesmo foi 1500 mais ou menos, que se alastrou pela Europa e deu origem aí a várias denominações cristãs, algumas vinculadas ao Estado, outras completamente independentes. Tá? Desde então não há unanimidade, mas os protestantes, em grande parte, mantêm o mesmo pensamento da Igreja Católica, tá? De que a Igreja que vai dominar, que muitos aí, teólogos, não veem nenhum problema em que eles exerçam o governo civil. Não vê problema em que a igreja acumule o governo civil. Eu vejo um problema gravíssimo. Eu vejo um problema seríssimo. Porque a igreja não corresponde às expectativas deste eleito ungido que estabelecerá um reino conforme proposto por Deus. Tá? Eu entendo que somente Cristo, somente Ele, governará conforme está escrito nas Escrituras. Quanto ao Evangelho alcançar a toda a humanidade, com Cristo,
as boas novas alcançam definitivamente toda a humanidade. Aliás, quantas vezes o evangelho já deu a volta ao mundo? Logo, logo estará voltando já está um pouco do Oriente, como se chega, não plenamente, né? Esse evangelho que nós temos aqui não tem apreço, tá? Lá não tem significado, não atrai, não impressiona, tá bom? Muito embora Jesus Cristo seja muito respeitado, como eu digo, Jesus Cristo é muito respeitado. Qualquer tradição religiosa deste planeta, qualquer casa de culto, qualquer reunião em que Jesus Cristo aparecer, ele será bem-vindo, ele será bem recebido. Se o mesmo não acontece com os cristãos, é porque alguma coisa pode não estar lá muito 100% com os cristãos. Precisamos repensar como estamos apresentando a nossa fé. E mais importante do que como estamos apresentando é como estamos vivendo ou deixando que outros vivam. Tá? Mas isso é um pensamento meu. Isaías tem essa beleza. Tudo isso acontecerá no dia certo, no momento certo, conforme determinado pelo Todo-Poderoso Deus. No dia certo se consumará todas as promessas, todas as profecias. Isaías 40 começa com uma palavra de redenção. Ele diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Você não enxerga consolação nas palavras de João Batista. É ou não é? Você não enxerga consolação. Você não enxerga, você tem dificuldade. Você vê alguém iracundo, você vê alguém tomado por uma revolta, não, por uma indignação santa, um homem dedicado, aplicado, radical na sua postura, radical nas suas decisões, mas totalmente coerente consigo mesmo. João Batista conseguiu incomodar todo mundo. Os judeus o jogam para nós e nós jogamos ele de volta para os judeus. João Batista é aquele que se coloca na brecha, é aquele que se coloca no meio do fogo, é aquele que se coloca no meio da tempestade e começa a gritar: venham, é por aqui o caminho, eu sei o que eu estou dizendo. É fácil rejeitar João Batista. Reler é muito mais importante. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em voz alta que a sua missão está completa e que a sua obra se cumpriu, que a sua iniquidade está expiada, que ela recebeu da mão do Senhor retribuição em dobro por todos os seus pecados. Há uma voz que clama: em meio à terra desértica, preparai o caminho para o Senhor. Na estepe, aplanai uma vereda para o nosso Deus. Há a voz que clama no deserto. A minha visão ainda não está 100%, a minha capacidade de ler ainda está um tanto quanto limitada. Então, os trancos decorrem desse probleminha de alergia aí que me incomoda um pouquinho. A voz que clama no deserto é o mensageiro também, é o portador da palavra de consolação. Por que palavra de consolação? Porque é ele que anuncia o Consolador, é ele que anuncia o Redentor, é ele que confirma para o povo de Deus, no caso aqui, o povo judeu, o povo de Israel, que o tempo da punição acabou. O tempo da punição já chegou ao fim. Eis agora o início do tempo da redenção, porque o Redentor foi enviado pelo próprio Deus. A glória do Senhor, diz aqui, o Senhor será revelada, a glória de Deus. Tem umas palavras que seriam em hebraico, eu evito, é a Bíblia King James, eu acho até bonito, eu acho até uma referência muito educada da Bíblia King James, mas eu evito por entender a não necessidade do hebraísmo, tá? Você não se tornará um cristão melhor, se é que existe um cristão melhor, um cristão superior, por falar hebraico, aprender algumas palavras em hebraico, aramaico, em grego antigo, tá? Não vejo a necessidade. Você será um cristão que fala hebraico, como tem cristão que fala inglês, alemão, francês, húngaro, tcheco,
você será um cristão que fala mais de um idioma. Parabéns, parabéns. É só isso. Não vai mudar nada. Se aprender a pronunciar o nome de Deus em hebraico, não vai mudar nada. Os céus não ficarão impressionados com isso, tá bom? Pai, Pai, Pai nosso que estás nos céus, é mais do que suficiente. Aliás, é totalmente abrangente, alcança o coração de Deus. Renunciar a isso, na minha opinião, é insensatez, é um perigo muito grande, tá? Isaías 40 apresenta isso como consolação. Virando a página, temos aqui. Porque eu, Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro, não temas, eu te ajudarei. Isaías 41, 13. Não temas, ó verme de Jacó, ó povozinho de Israel, pois eu mesmo te ajudarei. Proclama o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo, o Santo de Israel. O plano da redenção, conforme anunciado pela palavra de Deus, significa que nós estamos sendo ajudados por Deus. E nós temos uma grande ajuda. Nós temos um grande e todo-poderoso ajudador, auxiliador. Talvez a nossa visão de um Deus grande, todo-poderoso, talvez esta visão incomode as pessoas em alguns momentos em que na vida muitas coisas parecem dar errado. Um Deus tão poderoso poderia ter evitado algum sofrimento na vida de um, de outro ou de todos nós. Sim, poderia, mas por ser todo-poderoso, ele não evitou. Tá? Ele não evitou. Ele não evitou. Os seus eleitos também sofrem, porque a redenção, o resgate, a remissão, a regeneração é oferecida igualmente a todos pela fé. É oferecida a toda a humanidade pela fé. É um ato de fé que nos coloca em comunhão com esse Deus, dispensando toda a riqueza do cerimonialismo judaico, toda a riqueza das tradições judaicas, toda a riqueza, toda a beleza das orações judaicas. Mas tem uma oração aqui, Isaías, o judeu, 42, tem vários poemas nesse livro. É um livro belíssimo. A partir do 42 aqui, o poema do servo de Deus. Nós enxergamos Jesus, o Cristo, nesse poema, nestas palavras. Eis o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem tenho toda a alegria. Tenho nele o meu espírito e ele fará justiça às nações. E você pode pegar Isaías 42, é um poema do servo de Deus. Para participar dessa eleição, desta unção, dessa alegria, é preciso estar em Cristo pela fé. Portas abertas, um caminho aberto. Senhor meu Deus, eu aceito. Eu aceito essa paz, eu aceito essa alegria, eu aceito esse amor, eu aceito essa eleição. Porque sei que no dia certo, toda dor e sofrimento chegará ao fim. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz. Te conceda muita paz.